Vamos pegar o motivo para esse ataque. Como eu falei, iniciou o programa para um acordo, mas em 2018 o presidente Donald Trump ele se retirou do acordo nuclear, que envolvia outros países como China, França, Rússia, etc. E acusando o Irã de estar promovendo avanços, contornando o programa. Isso acelerou o programa de enriquecimento do Irã. O Irã aumentou o seu programa de mísseis, que hoje chega em torno de 3 mil mísseis, com até 2 mil quilômetros de alcance. Ele aumentou a sua perspectiva de produção, o número de instalações, o número de centrífugas. E isso também, em paralelo, ele também aumentou a sua ação em relação aos grupos em que ele apoia, ampliando a presença do que eles chamam de eixo da resistência, que financiando grupos como o Jihad Islâmica e o Hamas na Palestina, os Houthis no Iêmen, grupos dentro do Iraque e dentro da Síria. Isso daí levou aos atentados contra Israel pelo Hamas, que levaram a mais de 2 mil pessoas mortas e um número de mais de 200 reféns, o acirramento do conflito em Gaza. Houve também dois bombardeios ao Irã, com retaliações do Irã nesse período, justamente por causa dessa ligação do Irã com esses estados, com esses grupos proxy, que lutam no lugar dele, dentro do conflito com Israel e principalmente pela ligação do Irã com o Hezbollah no Líbano. Essa questão foi evoluindo. O Israel foi num crescente de tensão com o governo do Irã, ao mesmo tempo, com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que ele falou foi justamente que ele ia acirrar, ele pôr fim ao programa nuclear do Irã de uma forma ou de outra, chegando inclusive a indicar que poderia usar uma solução armada. Israel, ao mesmo tempo, se aproximou cada vez mais do governo Trump, tentando buscar uma alternativa para que ele pudesse pôr fim a esse programa que ele considera uma ameaça existencial ao Estado. E, além disso, existe o que se chama a doutrina Begin, que é histórica em Israel, que é impedir que qualquer outro país no Oriente Médio, que não seja Israel, detenham armamentos nucleares. Então isso foi acontecendo. Houve esse crescente de tensão, o aumento da violência, os ataques dos rebeldes Houthis contra Israel, e cada vez mais o governo de Israel foi se sentindo intimidado, até que durante essa última semana a agência de controle nuclear da ONU, a IAEA, afirmou a questão da não conformidade. Ao mesmo tempo, as autoridades americanas promoveram o esvaziamento das instalações diplomáticas, com um alerta de que poderia ocorrer um conflito nas próximas horas. Também, nos últimos tempos, aconteceu um fator que facilitou bastante a questão de Israel, que foi a queda de Bashar al-Assad e a ascensão de um novo grupo na Síria, o que reduziu o risco, ampliou o risco para Israel, uma vez que Bashar al-Assad era inimigo declarado de Israel, e também desmobilizou as unidades militares russas que atuavam ali na Síria e que atuavam também como sistemas de alerta antecipado. Tanto é que há notícias sobre a Síria na noite do dia 12 e ontem, inclusive, de sobrevoos de aviões rasantes e a localização, inclusive, de tanques de combustíveis descartáveis das asas de aviões lançados sobre território sírio, que foram encontrados por várias pessoas no deserto ali. Ou seja, abriu-se um corredor para a possibilidade de um ataque aéreo contra as instalações. Principalmente, como falei, a questão de Natanz, que é o centro nevrálgico do processo do enriquecimento de urânio. Além disso, estava acontecendo também mais uma rodada que estava prevista agora para domingo no Catar,
da reaproximação dos Estados Unidos com o Irã. O próprio Donald Trump havia sinalizado com o governo do Irã a possibilidade de retomada de negociações. Já ocorreram algumas delas, né, com a possibilidade de que houvesse esse controle. E agora o enviado especial, Steve Witkoff, já estava lá no Oriente Médio, pronto para essa reunião de domingo. E aí a gente tem a resposta do próprio Donald Trump, né, Fred? Ele comentou dizendo que já tinha sido avisado, né? Já tinha tido um aviso prévio ali a respeito desse ataque de Israel. Isso, e ele postou nas redes sociais dele, no Truth Social, falando que ele já tinha sido avisado que a situação poderia piorar para o Irã e que a única solução possível era de que o Irã retomasse as negociações para acabar com o seu programa nuclear. Né? Ainda tem mais uma questão que eu deixei passar aqui assim, que é uma questão doméstica. Nessa semana, pouco antes do ataque, o governo do Benjamin Netanyahu enfrentou uma moção de desconfiança no Knesset, o parlamento israelense. E por muito pouco ele não teve o governo cassado. Ele conseguiu se sustentar justamente com base no apoio de 2 partidos ultra-religiosos que ameaçavam abandonar a coalizão por conta da mobilização de reservistas. Tem uma tradição política que data da época de 1948, da Guerra da Independência, que os religiosos ultra-ortodoxos e os estudantes do Torá, eles não são convocados para as Forças Armadas, diferentemente da população. Você viu que a vice-prefeita falou que vários estudantes eles vão armados para o campus. Não é que as pessoas andam armadas como civis armados. Esses jovens são militares da reserva das Forças de Defesa de Israel. E eles estão permanentemente em atenção para a possibilidade de serem convocados. Tanto é que já houve convocação de reservistas agora após esse ataque, segundo o governo de Israel, em torno de 1.000 reservistas, além daqueles que já haviam sido convocados por conta do conflito em Gaza. A gente já tinha até falado, né, comentado sobre essa nova convocação há alguns meses antes de eu sair de férias. Então a gente já tinha trazido aqui. Esses jovens que andam armados, normalmente com fuzis M16, que é a versão militar do AR-15, né, ou então fuzis, agora já nem tanto, o Galil, ou outros, Tavor, etc. Mas o que acontece? Eles andam nas ruas com esse equipamento porque eles podem ser convocados de uma hora para outra para a frente de combate. Né? Não é uma questão assim como fosse um faroeste, não. São pessoas específicas que têm isso. Que tem treinamento, né? Exatamente. Há também pessoas que andam armadas na Cisjordânia, porque há uma autorização também para os colonos israelenses que possuem esses assentamentos, que vivem em assentamentos dentro do território da Cisjordânia, que hoje é da autoridade palestina. A gente está tendo muita participação de espectadores aqui no nosso chat. Obrigada, gente, todo mundo que está comentando. As pessoas estão até conversando entre si também. Mas aí tem uma pergunta aqui que eu queria trazer do Fernando Vinícius, que ele pergunta: o Irã já tem capacidade de fazer essas armas nucleares? E na verdade, uma dúvida, né, Fred? Não existe essa clareza. A gente sabe que já tem uma capacidade muito grande de enriquecimento de urânio, mas é importante a gente trazer essa diferença, né? Isso. Olha, as informações do programa nuclear iraniano falam especificamente do processamento do urânio. É como eu expliquei da questão do enriquecimento. Ainda não há informação consolidada de que ele tenha dominado a tecnologia para produzir um detonador nuclear, coisa que a Coreia do Norte já conseguiu. E também não há nenhum relato confirmado de detonações nucleares no território iraniano, como ocorreu também no caso da Coreia do Norte e há já bastante tempo no Paquistão, quando os testes de dispositivos nucleares. E você precisa de 3 coisas para poder desenvolver um armamento nuclear. Primeiro, você precisa do elemento físsil, como eu falei, o urânio extremamente enriquecido, além de 90%. Segundo, você precisa da tecnologia para transformar essas unidades subcríticas em massas críticas que levam a reação em cadeia no curtíssimo espaço de tempo. Isso ocorre em milissegundos, né, para gerar uma detonação atômica. E terceiro, você precisa de um meio de entrega, ou seja,
você conseguir miniaturizá-lo o suficiente para que ele caiba numa ogiva dentro de uma bomba a ser lançada por aviões ou na ogiva de um míssil balístico ou de um míssil de cruzeiro, né? O que acontece? Essa segunda e terceira etapa a gente não sabe, não tem relatos confiáveis de que o Irã já domine. Mas há informações, por exemplo, como o caso do programa paquistanês, né, ou o próprio programa norte-coreano, de cientistas que já dominam essa tecnologia e que poderiam ser contratados no mercado clandestino sobre isso, né? Então é um risco, é um temor, por exemplo, do Estado de Israel em relação a essa possibilidade, né? Agora, não é a única forma de se usar um armamento nuclear, né? Existem também as chamadas bombas sujas, que são detonações de explosivos convencionais para espalhar material radioativo. A gente tem aqui agora um vídeo que a gente tem do prefeito de Nova Friburgo, o prefeito Johnny Maico, do PL, que ele traz um pouco desse panorama, né, de como está lá no bunker. Vamos então ouvir o que o prefeito disse. Pessoal, agora cerca de 3h40 da manhã, mais uma vez tocou o alarme. A gente está indo aqui para um ambiente seguro e protegido. A gente percebe aqui bastante tensão, mas faz parte aí da cultura do dia a dia de Israel. Então, para quem mora aqui, já está habituado com esse tipo de rotina. A gente que é brasileiro e outros sul-americanos que estão aqui, evidentemente que a gente fica bastante receoso, preocupado, mas desde o primeiro dia a gente é orientado que quando tem esse tipo de alerta, a gente precisa imediatamente ir para um ambiente seguro, né? Então a gente está chegando aqui agora, nesse momento, é um ambiente que é preparado, né, com segurança plena, caso, por exemplo, seja enviado um míssil para cá. El shelter, en el refugio, sí, y no esperar 10 minutos, sino que hasta que no haya una nueva instrucción, no salir del refugio. ¿Sí? Bien, entonces. Essa última cena que a gente viu aí, né, uma postagem do prefeito, que ele uma aula que eles tiveram no bunker, né, uma instrução de procedimentos, de como lidar aí com a situação. O Levi está com mais informações aqui para a gente em relação aos impactos, né, desse novo ataque? Pois é, Dani, esse novo ataque aí no Irã, é claro que tem impactos econômicos também, né? O preço do petróleo abriu o dia de hoje com uma alta de mais de 7%, né? O barril tipo Brent, que é o barril de referência global, só subia na manhã de hoje 7,92%, que é um acréscimo de cerca de $5,49. E, com isso, as ações da Petrobras dispararam na manhã de hoje, estão, nesse momento, registrando uma alta de 4% também, como consequência desse ataque aí no Irã. Esses representam os maiores movimentos ali no preço do barril do petróleo desde 2022, quando aconteceu a invasão da Rússia no território ucraniano. Portanto, é um ataque que também tem impactos econômicos importantes aí no preço do petróleo e que aí acaba afetando, claro, o preço também dos combustíveis aqui no Brasil, né? E, obviamente, o bolso também do consumidor. Fred, vamos entender um pouquinho sobre por que, né, esse impacto acontece. A gente sabe que ali o Oriente Médio tem esse protagonismo na produção de petróleo, mas também tem outros elementos envolvidos, né? Isso. A coisa está menos ligada à quantidade de petróleo que o Irã negocia, apesar do Irã ser um grande produtor de petróleo. Atualmente ele negocia em torno de 1,6 milhão de barris dia, principalmente mais de 70% disso para a China. Um dos efeitos desse acordo nuclear, né, que eu falei de 2015 e depois da suspensão em 2018, foram as sanções econômicas que prejudicam a venda de petróleo do Irã. Então, a grande preocupação não é exatamente a disponibilidade do petróleo do Irã, mas a possibilidade do Irã fechar o Estreito de Hormuz
na saída do Golfo Pérsico, que é um estreito de canal em torno de 50 até 90 quilômetros de extensão, por onde passa 1/5 da produção de petróleo comercializado no mundo. São cerca de 20 bilhões deixa eu ver se é milhões ou bilhões. Milhões de barris por dia, né? Milhões de barris por dia, que passam ali pelo Estreito de Hormuz e que normalmente são patrulhados por lanchas rápidas da Guarda Republicana Islâmica do Irã. Então há esse temor. E se isso acontecer, pode haver uma redução da disponibilidade de petróleo e, ao mesmo tempo, né, uma escassez do petróleo disponível e elevação do preço no mundo. Tanto é uma informação de último momento, nós tivemos algumas informações divulgadas pela Al Jazeera de que um novo ataque de drones foi disparado contra o norte de Israel, né? Então há novamente uma mobilização e, segundo informações, o sistema Domo de Ferro antiaéreo teria abatido boa parte deles, né? Agora são informações preliminares.